E aí, pessoal, aqui é Gai Gai e eu estou hoje com o Sirius para falarmos sobre essa última temporada de Loki, Loki segunda temporada, que foi a primeira coisa não ruim da Marvel nos últimos muito tempo, que a Marvel só tem feito drogas e bolas fora e coisas horríveis, e Loki está se mostrando como algo diferente. Não é ainda necessariamente muito bom, talvez seja só bom, mas a gente vai discutir um pouco aqui nesse vídeo. Fala aí, Sirius. Olá pessoas, aqui é Sirius e Gagai queria dar uma nota muito mais baixa, mas eu irei defendê-lo até o último momento. Aqui, se eles querem dar 8, eu quero dar no máximo um 6. As regras das médias dizem que a gente vai dar um 7, então, pra essa série. Mas é que, tipo, a gente tava começando a conversar, não sei como, se a gente vai fazer 2 vídeos, vai fazer 3 vídeos, isso aqui vai virar um vídeo grande pra caramba, e aí vira como se fosse um podcast, porque sabia que agora o YouTube pode transformar vídeo em podcast? Não É. sabia não. Então a gente pode falar em meia hora pra, tipo, 10 pessoas assistirem, e depois bota com um podcast pra 20 pessoas assistirem. Parece. Parece legítimo, sinto-me legitimizado. Mas o ponto é que, tipo, Loki, a segunda temporada, ela é infinitamente melhor do que a primeira, o que é engraçado. Porque a proposta da primeira tinha tudo pra ser fantástica, mas, em resumo, lógico, spoilers, está aqui assistindo spoilers, segunda temporada e primeira temporada, óbvio, enfim, continuando. A primeira temporada, ela perdeu muito com aquele romance intragável de Loki com Loki. Foi intragável e também foi muita burrice. Uma coisa que atrapalha muito essa série e o MCU no geral, mas principalmente as partes das séries do MCU, especialmente Loki, é a inconsistência do nível de poder dele. Você tem uma coisa que eu não consigo tancar. Isso aí é variado demais. Por exemplo, quando eles foram lá encontrar o X, não sei quanto, aquele cara que foi virar um ator. Você lembra qual é o nome dele? O Brad? Sim. Não Então, lembro o nome. Ah, Brad. Brad. Foi encontrar o Brad no episódio 3, que foram lá encontrar um fugitivo, um caçador fugitivo, episódio 3 e episódio 2. Foi o episódio 2 que eles estavam procurando a Sylvie. Uhum. Que ela se escondeu e tal, e no episódio 3 eles a encontram no McDonald's. E aí eles depois fogem e vão pro episódio 4 que eles encontram o Timely, que é a versão do, do Kang, antes de ter os poderes e tal, e blá blá blá. A gente descobrir sobre a viagem no tempo. Então, quando eles encontram o Brad vai lá, tenta fugir e tal. Isso é ridículo. Não tem como ele fugir. E ele ganhando na corrida do Loki, ele não sei o que e tal. Aí depois mostra, não, o Loki só tava brincando com ele, com as ilusões. Ok, mas não tinha nem que ter brincadeira. Não era pra nem ter brincadeira, era só pro Loki ter falado, não, o Loki tem, tem telecinese. Tem telecinese, tem telepatia, tem tudo. Tem teletransporte, tem ilusão. No nível de poder completamente incomparável. Aí você tem Loki na primeira temporada perdendo pra pessoas comuns dando socos nele. Então, tipo, você tem galerinha aleatória vencendo a velocidade do Loki quando ele consegue equiparar a velocidade dele com o Homem de Ferro, com Thor. Então, um dos grandes problemas gerais do MCU, mas especialmente nas séries, especialmente com Loki, que é um personagem de nível de poder altíssimo, é que flutua demais. E você não consegue. É muito difícil assistir. Porque em hora você fala, ok, então aqui ele vai estar enfraquecido. Aí do nada, ops, eu tô levantando uma torre de milhões de toneladas. Eu, ok, tô levantando uma torre de milhões de toneladas, mas tá recebendo um soco de um maluquinho. Então esse é um problema. A primeira temporada foi horrível, a alteração do poder foi pior, a forçação do personagem do Loki foi pior, basicamente foi um Loki forçado pra caramba. Você tem a resolução idiótica da TVA, você tem o romance, que foi a pior parte, que eu já falei. Você tem os dois fugindo, você tem a incongruência da questão da linha temporal, você tem toda a maluquice que, não, quando você deletar da linha temporal, na verdade você vai pra um outro universo, fora do tempo, não sei o que. E aí você. Aí só aí que você é comido pelo bicho que come as coisas fora do tempo. Aí o quê? Qual é a lógica disso? E aí você tem toda a estupidez que é Kang. A primeira vez que o Kang apareceu foi completamente idiota, aquele que permanece. Aí depois teve o Kang aceitável no universo de Quantum Mania, que foi o pior filme da Marvel dos últimos tempos. Então, Que tipo, perdeu para formigas. é. Foi o melhor Kang em termos de como Kang seria, mas foi horrível e desperdiçado. Então, tipo. Aí nós voltamos pro Kang que parece um Coringa de eu sou o Coringa do espaço e do tempo. Então, tipo. E por aí vai. É, essa foi a primeira temporada, foi muito bosta. A segunda temporada teve momentos horríveis e momentos
bons. E momentos inspirados. Com buracos, mas inspirados. Então é muito difícil a gente falar direito da segunda temporada, mas vamos tentar aqui. E vamos agora focar nos pontos. Então, um dos pontos que ainda permanece na segunda temporada é a incongruência dos poderes do Loki, que ele ainda continua, às vezes, tendo níveis de poderes flutuantes demais. Às vezes ele é muito forte, às vezes ele é muito fraco. Que faz zero sentido, mas é um marco. Vamos agora para outro ponto central. Um dos pontos centrais é exatamente a questão da viagem no tempo. O que é que você achou, Sirius? Primeiro, porque mesmo que o Loki ele tava a todo momento blinkando, piscando. Então, isso não foi explicado, é uma coisa que me incomodou bastante. Essa é a minha pergunta básica. Por que que ele... Eu não entendi por quê. Porque ela empurrou ele de volta pra porta e não faz sentido ele estar blinkando pra dentro. Não aconteceu nada na primeira temporada que indicasse isso. Não tem razão pra ele estar brincando Então, pra. tem um momento que tem alguma indicação que o Loki tinha alguma coisa diferente, que extremamente 6, quando o planeta tava sendo destruído, tava só ele e Sylvie, tipo, vamos morrer, etc e tal. Aí chega um momento que simplesmente começa a ter a VT começa a perceber que tá tendo uma variação, começa a crescer uma nova linha do tempo, onde o Loki tava sem nenhum motivo aparente. E nunca exploraram aquilo. E é isso aí. Não, é porque eles estavam mostrando que os dois eram anomalias, né? Então. Não, mas é isso, tipo, teoricamente os dois iam morrer ali. Não tinha o que ser feito. Mas, de alguma forma, o Loki e o Sylvie estarem ali estavam criando uma distorção no tempo, queria criar um outro. Eu acho que é possível. Mas isso, em momento nenhum isso é explicado. Em momento É. nenhum explica por que Loki tem esse deslocamento do tempo e mais ninguém. O bizarro é que, tipo, eu aceitaria se a Sylvie também tivesse. Se fosse um efeito colateral de terem ido pro final dos tempos, sabe? Sim. Eu tava Eu pensava que era isso. isso, mas não. A Sylvie tá normal. Então, isso me incomodou. Então, Isso é algo que não ter explicado me incomoda. um problema disso é que a série inteira, a segunda temporada inteira, se fundamenta nisso. Isso Sim. é um Deus Ex Machina. Não é um plot hole, porque um plot hole seria um buraco na trama que faz com que a história não tenha consecução. Isso é só uma forçação. É forçado que ele tenha essa habilidade e toda a história se fundamenta nisso. E era muito fácil dizer qualquer coisa, porque ele tava lá com a Liotte. Como ele tava com a Liotte, o bicho que come o tempo, pode ser que foi um efeito colateral disso. Não, mas a Sylvie também tava. Tinha que ter os dois. Mas aí, quando ela matou o Kang, absorveu o bolo místico, e com isso ela não foi afetada. Sei lá. Dá pra inventar coisas. Mas tinha que ter sido alguma coisa Mas é isso, inventada. eles nem se preocuparam em inventar. Então, isso é um problema muito sério. Quando eu tava assistindo, eu vi vários pequenos problemas irritantes, mas agora assim eu não lembro de cabeça com relação a essa questão da viagem no tempo. Porque, por exemplo, todo o primeiro contrato com o Ouroboros, com o OB, que ele coloca que ele teve que preparar a máquina pra estabilizá-lo no tempo e não sei o que. Eu achei meio truncado, porque ele poderia simplesmente ter. Em nenhum momento ele falou. Quando ele já tava com o Ouroboros, ele já poderia ter falado que eu tô aqui, eu sou um viajante temporal, eu tô assim, assado. E era só ter explicado isso e já tá tudo pronto quando ele chegasse no futuro. E aí, na verdade, foi todo um negócio assim, não, e eu estou agora falando com ele no passado, não sei o que, isso é forçado, isso abre muitas perguntas irrespondíveis. Que então, como é que funciona o tempo dessa forma? Você entende que isso é um problema? Loki estava escorregando para um tempo além do tempo. Porque teoricamente a AVT não era possível fazer isso, mas Loki estava conseguindo. É isso, mas isso gera problemas muito sérios para nós podermos construir um enredo. Eu não parei exatamente para analisar os detalhes, mas eu sei que se você for analisar isso vai dar problemas seríssimos. Eu achava que seria mais simples, ao invés de ter a imediata colocação de que eu tô com ele agora, eu lembrei agora e não sei o que, era só dizer, mostrou que ele brincou pro passado, e aí ele falou, não, vai ter isso, 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 eu preciso, e o cara, ok. E aí, quando ele chegasse, ele já tava com a máquina. Mas não sei. Eu particularmente gostei, mas isso gera muitas perguntas e muitos problemas. Eu não achei que gera problema. Pode gerar perguntas, mas problemas eu não. Gera problema. É porque
eu não tô ligando o suficiente pra minuciosamente destrinchar essa série. Porque eu sei que se eu começar a analisá-la profundamente, eu vou encontrar muito buraco, eu não tô afim. Da maneira como ela tá boa. E não vai interferir tanto eu encontrar mais buracos nela. Então, é um esforço desnecessário. Porque o que acontece é que a gente pressupõe que existe um tempo mais tempo do que os outros. Entendeu? Realisticamente é o seguinte, é como se fosse um jogo que você tem vários saves, e você, se você tá num jogo, você tem vários saves, é como se você fosse aí o Loki. Você tem acesso a vários saves, que são vários passados, e você pode influenciar o presente e as coisas do momento a partir desses saves anteriores. Então ele tem um tempo que é mais tempo do que os outros. A meu ver foi o seguinte, tipo, assim que como na AVT, eles descobriram que simplesmente tinha o botão ativar poderes, Loki conseguiu dar um bypass no sistema da AVT que impedia você de deslocar no tempo. É possível também isso. É que aí você já tá desconsiderando uma coisa que tem um botão que impede os poderes. A outra é que a AVT é fora do tempo e do espaço. Não tem um botão impedindo o tempo. Mas é isso, pô. A AVT talvez não seja fora do tempo e do espaço, é só mais uma mentira. Mas é isso, a gente está pressupondo uma mentira quando de um lado não é uma mentira. Não falaram que poderes não existem lá. Falaram que tem um botão que impede poderes. Não é um botão que impede o tempo. Então, é possível, mas não é o que nós estamos vendo na série, entendeu? Alô? Sim, ok. Então, essa é uma das questões. Tem vários... Isso aí dos poderes eu também achei extremamente problemático. Como é que isso foi desarmado mesmo? O Obi, ele acessou lá o sistema principal lá do prêmio da máquina. Como é que foi tão fácil pra ele acessar essa porra? Porque ele é o engenheiro-chefe mor lá da VT. Por que ele nunca sai de lá? Porque ele está sempre ocupado. Das catacumbas. É. Ele não tinha por que desativar a proteção da VT antes. Pra alguém tão importante, tem pouquíssima defesa em cima dele. Isso me incomodou. É porque normalmente ninguém chega até ele. Ele falou até que ele parecia que ele tinha sido esquecido faz alguns séculos. Não é necessariamente um plot hole, é mais pergunta de construção de mundo. É que a AVT não é a coisa mais competente de todo o universo. Isso levanta vários problemas gerenciais da AVT. Eu não entendi como é que funciona a hierarquia na AVT. Parece um bolo doido que não faz sentido. Tem a juíza que eu não entendi o que ela faz. Tem aquele velho que tava dormindo toda hora, eu não sei o que ele faz. Parecia tipo o presidente. Ele era um juiz também, não? Eu não sei. É que tinha a general, a juíza e o cara dormindo. O cara dormindo pareceu ser tipo um presidente, um político, mas eu pensei, por que tem que ter um político na AVT? Tipo, a AVT está já há algum tempo, já tem alguns dias, ou sei lá, que morreu os deuses deles. E aí? Eles estão muito calmos pra meus deuses morreram. Nós temos vários. Se você for realmente parar pra pensar realisticamente os conceitos, os efeitos das ações que aconteceram, era pra VT estar num pandemônio, num apocalipse interno. Mas não. O que aconteceu com a VT seria equivalente a literalmente descer um bando de alien como se, tipo, com as figuras com as figuras religiosas e dizer, foi tudo uma mentira, somos aliens, yay! E tipo, o mundo ia surtar. Nosso mundo ia surtar. Daí, literalmente vocês estavam num programa de TV alienígena. Sei lá, alguma coisa idiota dessas. A galera tá de boa, continuando o trabalho, como mais um dia, mais uma... Não, no começo tava bem caótico, a galera tava surtando. Tanto que teve uma das galeras lá da VT que falou, não, dane-se, nós vamos fazer nosso trabalho de qualquer jeito, independente de qualquer pessoa, nós vamos desobedecer a hierarquia, vamos continuar. Estavam conversas tensas do cafezinho ao invés de surtando. Me desculpe, mas põe no mesmo patamar. Eles tinham deuses. Tinham 3 deuses que criaram o tempo. Eles morreram e foi mostrado que eles não existem. Eles eram uma piada. Não é esse nível de tensão. Estamos numa tensão muito pior. Nós temos no nosso mundo gente que surta muito mais quando acha que aleatoriamente existem exércitos revolucionários nos esgotos querendo tomar o nosso poder. Imagina se realmente surgisse exércitos revolucionários. É nesse patamar. Então, tipo, não. O problema é muito mais sério. E a questão é que não rola. A gente não sabe. Então,
Me incomodou a morte da garota de entrega logo no começo, que quando o Loki aparece no passado e morre a garota, ela cai lá de cima e ele falou, ela vai ficar bem. Aí. Não, não morreu não. Ela não morreu não, depois ela saiu voando. Rapaz, eu não vi isso. Eu assisti 2 vezes aquela cena porque uma das vezes Larissa dormiu. Ok. Sim, ela sai voando. Ok, ela sai voando. É tão idiota, porque pra que ela teria que... Pra que ter essa cena? Pra começar a mostrar que Loki tá tendo empatia. Loki tá se preocupando Tem tantas formas de fazer empatia do que uma coisa tão convoluta como essa, meu irmão. Mas aí eles queriam aproveitar uma coisa e juntar já com a piada. A minha impressão foi, morreu uma pessoa, você não fez nem nada. Então, mas tipo, ela não morreu. Assim como eu não vi, eu garanto pra você, milhões de pessoas não viram que ela morreu. Então, tipo, eu não duvido que eles colocaram ela voando depois como um detalhe, porque as pessoas, os executivos falam, porra, parece que ela morreu mesmo, né? E aí botaram esse extra depois. E esse humorzinho bosta perspassa a série inteira e esse é outro problema. Cara, mas é isso aí, a Marvel é isso aí. Não, a Marvel volte para o humorzinho bosta de 2008, Avengers, e era um humorzinho bom. Você vai me dizer que literalmente nós temos cenas arrastadas de Loki e fulaninho e Mobius falando eu quero café, não, mas o café é melhor, é aquele café que não sei o que. Eu Deus do céu, eu olhando assim, 5 minutos dessa cena? Sério? 5 minutos? Eu achei pra mostrar a burocracia, a banalidade desse trabalho cósmico. Eu acho legal se não fosse no momento de crise, com um lado o maluco tão desintegrado e ele fazendo piada e não sei o que. A única piada que eu achei maravilhosa e pra mim, aquele era o momento, porque era o momento que eles estavam em deslocamento, foi no elevador, eles estavam em deslocamento de um lado pro outro. Eles começaram a fazer a piada, não sei o que, aí. Por que você acha que tá? Não, você disse que não tava tão ruim. Mas eu menti, porque eu não queria deixar o quê, não sei o que, mas isso é horrível, você vê aí, parece que tá nascendo e morrendo a cada segundo, não sei o que. Só que ao contrário, daí você não concorda, aí aparece a porra da garota do elevador, tá assim. Tendo um surto de insanidade. Então, tipo, aí está maravilhoso. Aí é fantástico. Aí vale a pena. Mas não, eles, tipo. O mundo está acabando, vamos perder um tempo cagando no chão. Aí é complicado. Então, e não é uma vez, são várias. Nós temos vários momentos. Foi muito cansativo o episódio 4. Que o episódio 4 foi. Foi só. Qual foi o episódio 4 mesmo? Foi o episódio que aparece o Timely. Não, ok. Esse episódio foi chato. E não precisava ser. Porque foi muito repetido, foi muito. Eu entendi o que eles quiseram fazer. Eles quiseram fazer uma referência às comédias antigas que tinha o cara correndo e os outros correndo atrás. Aí peguem aquele malfeitor! Aí, ok, eu entendi. Mas eles fizeram isso 4 vezes no episódio? Fazia uma vez. Tinha lá todo o resultado. Podia ser só a fuga direto pra roda gigante. Tá ótimo. Só que aí foi ao longo do episódio inteiro a mesma coisa. E eu pensando assim, se você parar pra pensar, tem uma coisa muito ruim na Marvel no geral, e em séries no geral, mas principalmente na Marvel, que é o seguinte, que você tem que se perguntar como os personagens chegam para determinada cena, em determinado momento. Como é o deslocamento deles, e como eles chegam nesse exato momento do tempo. E você vê que a grande parte da história dessa história, inclusive do Loki, foi forçação. Não tinha como eles terem chegado naquele local, naquele tempo. E daquela forma. As coisas acontecem como se fosse exatamente serendipidade. Todo mundo tem 100 pontos de serendipidade no GURPS. Essa é a sensação que você tem vendo essas coisas. E tipo, como eles encontraram os caras no meio da multidão? Como os caras encontraram o alçapão, o balcão escondido onde o cara botava as invenções dele. A menos que seja o ponto de venda dele, secundário. Enfim, é bizarro. Tem coisas assim bizarras. Pergunta, por que empurraram a Renslayer na água? Porque o Timely falou, não tenho parceiro. Que a Renslayer falou, não, eu serei sua parceira. Ele, não tenho parceiro. Isso foi forçado pra caramba. Foi forçado. Mas... Foi só pra ele criar um inimigo nela. Tanto que eu achava que foi indução da Mulher Relógio. Não, me pareceu também ser. Mas eu não entendi. Mas foi isso, foi tipo... Porque ele não tem parceiro. Quer ver muita coisa que seria interessante? Você podia cortar alguns dos humores idiotas. Meio que o começo, os primeiros 3 episódios foram baixos. Foram
Por exemplo, você poderia ter cortado toda. Metade do episódio do Brad poderia ter sido cortado. Ou mais. Porque não importa. Você entende que não importa? Eles iam chegar lá, ele ia fugir e logo fazer. Ok, volte pra cá. E acabou. Era só isso que era pra acontecer. Ele pegava o Brad. Toda a cena de tortura do Brad foi irrelevante. Os comentários em cima foram interessantes e tal, mas não foi nada que a gente não. Só pra mostrar que, tipo, o Loki não faria mais isso. Não. Ele mudou. Não. Mas ele faria. Tipo, o problema não é esse. O problema é o Brad dando lições de moral no Mobius e no Loki, como se eles já não soubessem, não tivessem ouvido isso. Tipo, como se o Brad fosse o todo QI 8000 ali. Não, e você? Sério, você tá falando isso com Deus da trapaça? Você acha que ele não ouviu isso ao longo da vida inteira dele? É forçoso. O grande ponto é: Brad não importa. Brad é muito secundário. E a gente perde a possibilidade de desenvolver, por exemplo, a Miss Minutes, a relógio. Que foi muito mais interessante. Como é o nome dela em português? Senhorita Minutos. Senhorita Minutos. Senhorita Minutos, tipo, toda aquela cena dela, não, você vai me amar e não sei o quê. Isso merecia mais. Não foi no meio do episódio do Timely, nós tivemos a perseguição do Timely. Nós tivemos o leve romance incitado, apresentado entre ele e a mulher, a Renslayer. A versão psicopática da Senhorita Minutos. O combate final. Tipo, que bolo doido da porra do episódio do Timely. Que loucura. Que absoluto clusterfuck do caramba. Então, tipo, não era pra ser assim. Reduz pela metade o Brad, que é bem insignificante. Eu gostei muito do McDonald's, da cena do McDonald's. É uma das melhores, quando eles reencontram a Sylvie e o Brad tá tenso porque ele sabe o que vai acontecer. Isso tudo eu achei interessante. Eu gostei muito da General. De longe, dos melhores personagens. Porque a General, maluca que foi destruir todas as linhas do tempo. Ah, sim. Ela fez, tipo, para um personagem dela, faz completo sentido. Eu gostei muito do que foi levantado. De ideias e possibilidades. Eu gostei muito, eu fiquei impressionado que a Marvel aceitou fazer isso, a Marvel moderna Disney, que ela mostrou que era um problema que não tinha solução. Da questão das linhas de tempo infinitas. Porque aí nós vamos ir para o ponto final de Loki. Nós já vimos aqui os problemas. Esses são os problemas gerais. Tem um problema final que também é tanto positivo quanto negativo. Que é a questão das linhas do tempo. Em resumo, o que acontece é que o Kang de Loki, ele teve a guerra multiversal dos Kangs, e esse Kang ganhou, e ele decidiu que tem uma única linha do tempo que pode existir. Por quê? Não é a única razão de existir uma única linha do tempo, não é pra salvar essa linha, porque foi a mentira que ele fez da linha sagrada. A linha sagrada é uma mentira. A única questão é que ele só quer exterminar a existência de outros Kangs. É por isso que ele tá prunando. Como é que é pruning em português? Cortando. Ele tá prunando lá as linhas temporais. Aparando. Ele tá aparando, ele tá desintegrando as outras linhas temporais pra evitar os outros Kangs. É só isso. Pra evitar a guerra multiversal. E aí, toda aquela mentira de que não, se existir muito, colapsa. Isso é mentira. Não colapsa o tempo. O que acontece é que eles vão vir. Os outros Kangs vão vir e vai ser muito pior. Então, nós temos, de fato, uma questão moral complicada, porque nós temos uma queda da moral, uma queda um choque moral da TVA, que eles perceberam que estava matando um monte de gente, eles resolveram parar, só que isso aí vai levar a uma guerra final que vai matar muito mais gente. E aí, o Loki eventualmente percebe isso. E essa é a grande questão. O problema é que na série, eu tô resumindo, simplificando e melhorando. Na série foi muito convoluto. Se você for assistir, não é explicado assim. E meio que isso é uma interpretação minha. Não é nenhum momento que fica claramente explicado o que eu tô falando. Isso é uma interpretação a partir do texto convoluto e bizarro que é passado em doses homeopáticas ao longo da série. Infelizmente, se você não tem. Você concorda comigo que foi muito mal explicado? Isso que eu expliquei agora não foi assim na série? Não. Ou não? Não. Foi dito dessa questão do Kang da linha etc e tal. Foi. Inclusive a primeira vez que Loki encontra com. Aquele que permanece. O Kang. Não, quando ele volta pra encontrar lá com o Mobius. Ele fala, encontrei o diabo e realmente ele existe. E
infinitos diabos. É. Nós temos que prevenir. O problema é esse. O grande problema é esse. É a existência das... O objetivo final é esse. Tem que destruir as linhas temporais. Não porque o tempo vai colapsar, mas porque os Kangs vão existir. Sim. Mas aí o que acontece é que a máquina parece que ela tá destruindo as linhas temporais. Isso ficou meio confuso. É porque isso, o Loki ele queria que, tipo, ok, o que foi criado fica aqui, mas não queria mais nada. Vamos fechar aqui. Uhum. Só que é isso, tipo, a galera tava tentando evitar surgir novas linhas, enquanto eu tentava que o Kang não viesse, tava meio esse paradoxo, realmente. Esse ficou meio confuso. Infelizmente texto ruim e tal, mas o ponto é que no final, a grande questão não era possível ter as infinitas linhas temporais. Porque a máquina, foi feita uma máquina para manter a linha sagrada e ajudar a destruir as linhas extras. Só que aí eles quiseram manter as linhas extras, só que não tem como manter as linhas extras sem impedir os Kangs. E aí no final, eles quiseram eles quiseram aumentar a máquina para que pudesse compilar as linhas extras e eles iriam evitar o Kang. Nunca ficou explicado como eles iriam evitar o Kang. Mas, em teoria... Não é isso, não ficou direto, mas o que dá pra entender é isso. Tipo, vamos deixar, tipo, ok, nasceu essa galera, não vamos matar essa galera, mas ninguém mais vem. Não nasce mais ninguém. Isso é meio idiota, mas porque não faz nem sentido enfim, não é uma série perfeita. A conclusão lógica não é possível. E aí o Loki, ele vai lá e se torna meio que o deus do tempo, que ele começa a segurar as novas linhas temporais ou impedir que novas surjam. Também não ficou explícito. Ele tá impedindo que novas surjam. Tá, né? Como você mesmo falou, não está claro. Não está claro. Mas em teoria ele tá segurando para que os Kangs não apareçam. Em teoria é isso. E aí nós vamos... Esse é o problema, não deixou claro nada. Não dá pra saber se é porque se é para os Kangs não aparecer, se é só pra simplesmente manter as linhas que existem. Não tá claro. Esse é um grande problema. E eu achei muito bonito que aí, basicamente, ele criou Yggdrasil, né? Yggdrasil. Uhum. Porque as linhas temporais pra cima e pra baixo formam como se fossem copas de árvores e é como se ele fosse o centro da Yggdrasil, que é muito importante nos quadrinhos, é muito importante na mitologia e forma as infinitudes de mundos. Muito bonito, muito legal. O momento mais bonito da série pra mim é quando ele resolve virar esse deus, ele toma na forma clássica dele, dos quadrinhos, com chifres e tal, porque ele vai desintegrando, mas ao invés dele morrer, ele acende. Isso é muito bonito. Uhum. É muito bonito. Então, tipo... E a roupa dele começa a ser feita daquele mesmo material do fim do tempo. Então, tipo, isso é muito bonito. Agora, eu não entendi qual é a mesma da Renslayer ter ido parar no final dos tempos. Ela tinha sido podada pela... Sim, mas e aí? O que eles estão insinuando? Que ela... Ela foi podada. Onde todo mundo vai parar quando é podada é lá. Ela morreu pro Alioth? Então, eu acho que eles deixaram aberto de propósito para se querem invocar a Renslayer no futuro ou não. Como é que ela vai tancar a Alioth? Cara, ainda tem fins os Locks lá. Ok, um Loki salvou ela. Ok, pode ser. Eu sou o Loki Coringa! Ok. Ele é o Loki mais Loki. É o Loki Prime. A gente tem que falar também de Rick e Morty. Mas enfim. Então, é isso. Pontos altos dessa temporada. A viagem no tempo, apesar de ter alguns problemas, a maneira como eles lidaram com a viagem no tempo, como algo cutuliano que só o Loki faz e que é altamente custoso, e no final ele meio que domina, mas é um domínio assim, bem complicado. Eu gostei muito do que eles refizeram o Kang pra não ser um completo pateta. O Kang que antes que foi comido pela Sylvie, eu gostei, tipo, não, cara, eu tô de zoeira aqui. Uhum. Tipo, eu tô vendo todos os tempos aqui, eu tô querendo só... Eu tava esperando você chegar a essa conclusão. Então, pra mim, tá de... Agora, vem uma pergunta. E aí? Qual é desse Kang? Ele tá vivo ainda? Ele talvez estará vivo no futuro, porque ainda vai ter a guerra dos infinitos Kangs e talvez ele volte. Reencarnação, baby. Uhum. Porque, tipo, em última instância ele tava esperando isso. E ele controla o tempo.
Então, se o Loki pode parar. Se parar o tempo é o nível mais avançado de voltar no tempo, que eu acho estranho. Mas tudo bem. Tô tentando lembrar em Mago. Parar o tempo é 4, não é? Enquanto que voltar no tempo é 5. Rapaz, não tem parar o tempo. Você pode. Antes de Arquesfera, você só, no máximo que você pode é ficar muito rápido. É que não existe parar o tempo, né? Então tem, só que em Arquesfera. Você acha que parar o tempo é mais difícil do que voltar no tempo? Eu diria. Eu não Não, acho sei. que voltar no tempo é mais difícil que parar. Pra mim, voltar no tempo é pior que você pode mudar. Você tá mudando mais coisa do tempo. É. Eu penso até numa máquina. Você tentar parar uma máquina e reverter ela. Você primeiro tem que parar a máquina, né? É. Sei lá. A menos que você esteja querendo dizer que a máquina ela rodando e você tá tentando pular atrás dela pra ir no. Sei lá, enfim. Enfim, é tipo, eu acho estranho que o truque superior é parar o tempo. Enquanto parar o tempo nada mais é do que ser super rápido, na minha opinião, mas. Enfim. Se o maluco diz que parar o tempo é o nível superior disso, então pressupõe que ele pode voltar no tempo. Só que aí vem a questão: se ele pode voltar no tempo, ele não morre. Você é imortal, porque se ele foi morto por ela, a qualquer momento ele pode ter impedido de ter sido morto por ela. Mas é isso, pô. Ele sabe que ele vai voltar quando tiver guerra. Que vai ter a guerra. Mas ele vai voltar como? Ele vai voltar a existir na guerra. E depois ele vai ganhar. Ele já sabe que vai ganhar a guerra. E no final das contas ele vai voltar pra lá. O foda é que, como nós estamos lidando literalmente com entidades que estão num outro tempo. Nós estamos lidando com tempos paralelos. Nós estamos lidando com tempos paralelos. Existe um conceito da DC que se chama hipertempo. Que é um tempo acima do tempo. Pronto. E aí você tem hierarquia de tempo. Basicamente nós estamos lidando com um cara que tá em hipertempo. Porque eles têm o tempo deles. Que é um tempo que perpassa outros tempos e ele pode voltar nos tempos anteriores como se fosse uma sequência de fotos. Nós não conseguimos, humanos, nós não temos mentalidade para saber o que é ser além do tempo, que nós só podemos existir no tempo. Ponto. Mas nós podemos imaginar tempos acima de outros tempos. Que é como jogar um jogo e você ter acesso a saves. Então é mais ou menos. É assim que eu tô interpretando. Porque, ok, você matou o cara, mas não importa. Porque ele pode voltar num save anterior e se refazer. Só que a pergunta é, se ele se voltar num tempo anterior e não morrer, o que acontece? O que acontece é que, tipo, o Loki, ele volta sempre antes dela matar o cara. Ah, não, mas depois ele teve que ir depois dela ter matado o cara. Pra expansão das linhas temporais. Não, ele voltou várias vezes pra depois do que ela matou o cara. É isso. É que eu tava pensando que, tipo, ele conseguiu consertar tudo antes dela matar o cara. Mas não, ele tá morto. Só que o ponto é esse, ele pode estar morto na linha temporal que o Loki escolheu, mas o cara tá em hipertempo, então ele não tá morto de verdade. É difícil. Isso aí, é como eu falei, leva muitas questões. Eu tenho uma história que é assim. Em Astra e Sirius, toda a questão do basilisco e dos assassinos do tempo é hipertempo. Porque a premissa do basilisco é que ele quer fazer de tudo, ele quer mandar coisas para o passado para acontecer no futuro em que as máquinas dominam. Essa é a premissa do basilisco. Só que a grande coisa no Astra é que o basilisco ele existe num tempo. A chance probabilística dele existir é muito baixa. Então ele tá mandando coisas pro tempo, no passado, pra que a probabilidade dele de existir é maior. Quase como um gato Schrödinger. Ele quer que ele de fato exista com grande probabilidade de chance. Só que aí o que acontece é que ele tá dando com hipertempo. Ele tem muito. Em todo o spam probabilístico, a maioria deles ele não existe. E de alguma forma isso pode tender a zero. Então ele quer crescer para que ele exista mais vezes. A chance dele de existência é maior. Isso não faz sentido, a menos que você considere hipertempo. Então, o basilisco é isso, só que ele faz mais sentido. Porque eu considero coisas probabilísticas, eu considero que na verdade a existência dele. Ele tá existindo e não existindo. Então ele quer existir mais vezes em mais universos. Então faz mais sentido do que isso, que não tem uma resposta e meio que é um bolo doido que não faz sentido. Então, isso, apesar de ser uma das coisas que eu mais gostei, o último episódio é maravilhoso. Porque ele meio que ignora todos os problemas. Porque ele considera só que o Loki é essa figura. Só o Loki é essa figura. E só ele faz isso. E só ele tá manipulando o tempo. Aí faz sentido. Ele é o único que conseguiu descobrir isso. Ele é o único que tá com esse poder. E ele tá limitado. Parece que ele só consegue voltar no próprio tempo dele. E ele tem um escopo limitado. Ele não voltou fora antes dele existir, coisas assim. E também
parece que ele é limitado, ele não tem um controle infinito do quanto ele pode. Eu vou voltar nesse pedaço de tempo e vou pra outro momento. Então, pareceu que no final ele tava perfeito. No final, Inclusive, qual? tipo, me levou a questionamento, tipo, no final, ele, logo antes de virar árvore, era do tipo, ok, por que ele não voltou? Pro momento que ele conheceu Sylvie. a Sylvie, tipo, ele podia dar um croque nela, ele podia ter derrotado ela, logo que vocês conheceram, amarrar ela num cantinho e sozinho encontrar o Kang. Uma coisa que eu não aceito é ele voltando no passado e perdendo sempre as batalhas. Isso é outra coisa que faz zero sentido. Ele não tem como perder. É impossível ele perder se ele pode fazer 1000 vezes. É absolutamente impossível. Então, tipo, tá bom, não é impossível, mas a probabilidade disso é tão ridiculamente baixa. A única possibilidade dele perder é se ela for infinitamente mais forte do que ele. Não tem como ele ganhar. O que não é isso. Ele é até mais forte do que ela. É implícito que ele é mais forte do que ela, por várias razões. Inclusive, ele sabe mais magias do que ela. Ele sabe mais magias. A única coisa que ela tem que ele não tem é o encanto. E além disso, ele para o tempo! Ele ganha, ele só ganha. Ah, mas ele aprendeu a parar o tempo depois. Pronto, ele aprendeu depois, aí ele volta e ganha. Então, tipo, não faz sentido. Você tem que aceitar que é isso. E a grande questão, pra mim, eu considerei que é limitado. Aí você fala, mas como é que ele foi lá e aprendeu durante 100 anos como consertar máquinas? Ele pode ter voltado 1000 vezes pro mesmo tempo aí. Ah, ok, agora você vai me ensinar a partir dessa parte. Agora dessa parte. Eu entendi, foi assim, mas ainda assim. Ele... Não, mas o ponto é que ele não pode ficar. Não tem controle infinito do tempo. É essa a questão. Entendeu? Aí. Então, esses são os problemas com Loki. Outros pontos positivos, gostei muito do Ouroboros. Eu gostei muito do fato do manual da VT ter sido escrito no passado do futuro. E por isso que ele é um Ouroboros. A cobra comendo o próprio rabo. Então, tipo, muito fantástico. Eu gostei muito do Ouroboros. Todos estavam fantásticos. Eles reduziram o romance idiota de percebendo que fizeram cagada. E não teve mais alusão de romance, você percebeu? Sim. Fantástico. Mas foi meio que, tipo, eles perceberam que tava uma relação tóxica ali que não tinha mais pra onde ir. Não, o ponto é. Eles voltaram atrás. Falando com o roteirista, eles voltaram atrás do romance. Que mais? O Mobius também tá muito bom. Gostei muito do Mobius. Gostei. Teve alguns momentos cringe da Hunter. Esqueci o nome dela. Mas da Hunter que vira a Capitã Hunter de todos. A Hunter x Hunter de todo mundo. Ficou... B23, eu acho. Teve uns momentos cringe de mau roteiro, de mau diálogo. Tipo, oh não, mas e as vidas? Meu Deus, parece que tem 10 anos falando, cara. Mas, conforme foi chegando ao final da temporada, foi ficando melhor. E aí o personagem dela ficou muito bom. Gostei da General, mas ela também teve momentos cringe, que é a mesma coisa. O nível de escrita oscilou muito nessa série inteira, do nível de diálogo, oscilou pra caramba o diálogo dessa série. As piadinhas foram ruins. A maioria, algumas foram muito boas. O time ele era só pra eles escanearem, né? A cabeça dele. Ok. Uma coisa que foi muito, muito, muito tosca é que o Loki ele apagou uma parte da parede e mostrou: olha essa verdade. E tava lá toda. Você entendeu isso? Ele mostrou que existia um passado na VT, que ele estava no passado e que aquele que parece que fundou a VT. Ok, então ele prunou a parede? Como assim? Que ele lembra que ele pegou o bastão de prune, botou numa parede e mostrou o Kang atrás? Sim, porque aquela parede era falsa, que ele viu no passado que tinha uma coisa no... Deus do céu, ninguém viu aquilo? Você lembra que o cara podia apagar a memória de todo mundo? Ah, ok. Deus do céu, não tem nada. Eles não... Ninguém percebe que o prédio foi reformado? Não, porque ele apaga a memória da galera. Tá bom. Ok. Ele em massa apaga memórias. Foi explicado como é que ele apaga a memória? Não, ele só mostrou que a senhorita Minutos tem esse poder. Conseguir apagar a memória de todo mundo que estiver dentro da VT. A senhorita Minutos foi ao mesmo tempo super valorizada e completamente desvalorizada. Parecia que eles iam desenvolvê-la mais e... Enfim. Em resumo, tem um potencial muito grande, teve momentos maravilhosos, mas teve muitas cagadas.
Levantou muitos problemas existenciais no MCU. Se você vir como no vácuo, a série é muito melhor do que vista no MCU. No MCU, ela meio que fode tudo. Irreconciliavelmente. Não tem como você colocar em lugar nenhum Loki e aplicá-lo em nada. E meio que não faz nenhum sentido com todo o resto que nós vimos da MCU. Então, se você considerar o histórico da MCU, a série vai pra 5 ou 4, porque ela não se encaixa em nada, mas o MCU tá tão ruim que qualquer coisa tá aliada ao MCU atrapalha. Fora do MCU, é 6. Lembrando que nas minhas notas 6 é bom. A série é boa. A pergunta é, ela é muito boa? Eu não sei. Muito bom é 7. Eu não sei se ela é muito boa. Ela teve momentos muito bons. Você me convenceu que talvez um 8 ela não mereça, mas um 7. 8 não. 8 nem ferrando. Tem muito buraco. Tem muito buraco nessa série. Tem buraco demais. Tem piadinha ruim demais. Sylvie meio que às vezes caga pela boca. E tipo, ela não compreende que ela tá colocando infinitos Kangs, mas faz sentido. O último episódio é muito bom. Se a série fosse meio que... O primeiro episódio foi meio ruim. O segundo episódio foi meio ruim. O problema é que todos os episódios foram momentos meio bostas com momentos bons. O problema é que... Eu gostei muito da Sylvie, que até o final ela, tipo, não deu braço a torcer. Sim. Ela, tipo, você quer que eu me sacrifique? Não vou me sacrificar na zorra nenhuma. Eu vou pra guerra. E ela não tem o conhecimento cósmico do Loki, né? Pra ver que... Não, no final todo mundo perde. Mas mesmo que tivesse, ela ainda... Mas é forçado. Ele pede pra ela ler a mente dele e ela não lê. Ela poderia ter visto. Pra ela não importa. É isso. Pra ela não importa. Ela não vai abrir mão da vida dela. Ela não vai sacrificar por nada. Mas é meio estúpido, porque... Ok, mas se você vê que você vai morrer, você não tá sacrificando por nada. E segundos depois ela vira pó. Então, tipo... Eu acho que a Sylvie ainda ia até o último instante querer viver. Ela é o tipo de pessoa que, tipo, ela quer viver. É isso aí. Mas o problema não é ela quer viver. O Loki tá dizendo, ela vai viver, mas ele quer impedir que as outras linhas temporais aconteçam. Mas é isso, mas pra poder fazer isso, ela tem que matar ela na luta contra o Kang. Não, ele poderia voltar no passado e botar pra ela ler a mente dele. Isso é outra coisa que não faz sentido. Porque ele só não voltou no passado. E aí, que eu conversei com você em outro momento, leia. Entendeu? Por isso que eu tô falando, quanto mais você começa a ver essa série, mais buraco você vai ver. Porque com o poder de voltar no tempo é isso. E eles não puseram limite. Então, infelizmente... Por isso que eu não tô nem querendo analisar, porque eu sei que eu vou encontrar 1000 buracos. Então, eu tô resumindo a série vai ter buracos imensos. E você tem que abrir muitas questões pra aceitá-la. Eu não sei se ela é muito boa. Talvez um 6.5. Um bom... legalzinho. Talvez um bom com positivo seja o suficiente pra essa série. Isso nós estamos falando do ponto de vista objetivo. Que lida com os aspectos de crítica que são enredo, verossimilhança, desenvolvimento de personagem. Que independem de outras questões. Se nós formos para o geral, incluindo diversão, quanto que foi, não sei o que, eu daria um 7,5. Eu gostei muito de assistir essa série. Foi muito bom assistir essa série. Eu vi muitos buracos e falava, não, mas desconsiderando se eu desligar o meu cérebro de enredo e tal, e construção de personagem, etc. É 7,5, provavelmente. Ainda não é ótimo, mas é um 7,5. O último episódio é muito bom. O último episódio poderia ser ótimo. Se a série fosse o último episódio apenas, talvez pudesse. Se fosse o último episódio no vácuo, sem o MCU, poderia ser um 8. 8 isso, eu acho que eu estava apagando o MCU da minha mente. É isso. Se você aceitar o MCU, eu nem sei, vai pra 5 ou menos. Aceitando, meio que desconsiderando grande parte do MCU, só com a série, e do ponto de vista objetivo é 6, forçando dar 6,5. E desconsiderando a questão objetiva, indo também pro artifício, pra beleza da composição, etc., vai pra um 7,5. No máximo. Não chega a 8.
No geral, eu acho que eu dou 6,5 pra essa série. Eu acho que você dá 7, né? É. E forçando, vai pra 7,5. De qualquer forma, é o melhor da MCU nos últimos anos. A MCU tem tido dificuldade pra alcançar 4. Então, o Quantumania é um sólido 2. Quantumania é ruim demais, Deus do céu. Quantumania foi uma piada. foi. Mas eu sou um babaca. Rapaz, ele destruiu o MODOK. Eu sou um dos poucos fãs que existe no MODOK no mundo. Eu gosto muito do MODOK quanto personagem. Eu adoro o MODOK. E não existe nada que valorize o MODOK. Pra mim, MODOK é tipo o Ultron como foi no filme. Pega a Vingança de Ultron, aquilo é o MODOK. Que é tipo uma máquina misturada com humano, só que tem sentimentos, vontades, desejos e quer destruir tudo, e quer ser uma arma. O Ultron daquele filme é o MODOK. Então, tipo, eu adoro o MODOK. MODOK é maravilhoso. Mas, Deus do céu, como cagam o MODOK. Porque eles veem que é um cabeção voador e acham que é uma piada. Mas não. Ele é sério, ele é pra ser um monstro, ele é pra ser uma abominação. O pior da humanidade misturado com um humano psicopata com a frieza de uma máquina. Tipo, isso é o MODOK. E uma sensação de grandeza. Isso é o MODOK. E é tão pisado. Eu achava que ele ia ser o vilão principal. Eu nem achava que ia ter um fucking Kang. E Kang foi bom no filme. Mas por Deus. Mas é completamente desnecessário, porque Só o MODOK, cara. Ele é um cientista. E tipo, ele roubou a droga da roupa e tal, e poderia dizer que no Quantum Verso ele foi mutado e abominificado e não sei o que, e ele começou a fazer tecnologia, ele quer agora controlar Quantum Mania e não sei o que, e blá blá blá, enfim. Loki foi bom. Foi bom. Talvez um bom mesmo, um bom. Mas não foi muito bom, nem foi ótimo. Alguma coisa pra gente terminar, Sirius? Não, acho que estamos contemplados. Ok. Então, comentem aí, vocês 2 pessoas que assistiram isso, comentem aí e digam o que vocês acharam. Aqui foi Gaga e Sirius. Até a próxima, pessoal. Falou. Falou.